Cuba, a maior e máis occidental illa das Grandes Antillas, é unha nación cuxa historia se entrelazou dramaticamente con as correntes geopolíticas globais, a luta pela soberanía e unha profunda e singular resiliencia cultural. Seu formato alongado, estendéndose por máis de 1.200 km ao longo da fronteira entre o Golfo do México e o Mar do Caribe, conferiu-lhe inegável importancia estratégica ao longo dos séculos. Cuba non é apenas un destino geográfico, é un símbolo cultural e político que evoca imaxes de carros clásicos, arquitectura colonial decadente, plantações de cana de açúcar e, acima de tudo, unha revolución que redefiniu as relações hemisféricas durante a Guerra Fría. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. A historia de Cuba comeza muito antes da chegada dos europeus, com a presença de diversos grupos indígenas, sendo os taínos os mais proeminentes. Esses povos desenvolveram uma agricultura avançada e uma rica cultura que foi abruptamente interrompida com a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. A colonização espanhola, que começou formalmente no início do século XVI, transformou a ilha em um posto militar estratégico e um centro econômico crucial. A população indígena foi dizimada por doenças e exploração brutal, o que levou à introdução da escravidão africana para impulsionar a crescente indústria açucareira, que se tornaria tanto o motor econômico quanto o flagelo social de Cuba por 400 anos, sob o domínio espanhol. Havana tornou-se uma das cidades mais importantes das Américas, uma escala vital para os comboios que transportavam as riquezas do Novo Mundo para a Espanha. Essa posição estratégica atraiu a atenção de outras potências e, em 1762, os britânicos capturaram Havana, embora a tenham devolvido à Espanha um ano depois em troca da Flórida. Esse breve período de livre comércio estimulou ainda mais a produção de açúcar e a demanda por escravos, consolidando a estrutura social escravista baseada nas plantações, que perduraria até o século XIX. O século XIX foi marcado por lutas pela independência. Ao contrário de grande parte da América Latina, Cuba não conquistou sua emancipação durante as guerras de independência do início do século. Dois longos e sangrentos conflitos tiveram que ser travados: a Guerra dos 10 Anos, que começou em 1868, e a Guerra Necessária, que teve início em 1895, sob a liderança intelectual e moral de José Martí, o apóstolo da independência cubana. Martí, poeta, filósofo e organizador político, lançou as bases ideológicas para uma república livre e justa, embora tenha sido assassinado pouco depois de desembarcar em Cuba. A luta pela independência culminou com a intervenção dos Estados Unidos em 1898, no contexto da Guerra Hispano-Americana. A intervenção militar americana frustrou o sonho dos espanhóis. Mambise se estabelecer uma república plenamente soberana. Cuba conquistou sua independência formal em 1902, mas nasceu como uma república tutelar, forçada a aceitar a Emenda Platt, que concedeu aos Estados Unidos o direito de intervir nos assuntos cubanos e de manter uma base naval na Baía de Guantánamo. Os 50 anos seguintes da República foram um período de instabilidade política, corrupção endêmica e profunda influência econômica e política dos Essipocineiwa, que transformou Cuba em um virtual protetorado e um paraíso turístico e de jogos de azar para os cidadãos do norte. Este período de frustração nacional e extrema desigualdade lançou as bases para o movimento revolucionário. O descontentamento popular contra a ditadura de Fulgêncio Batista, um regime militar que havia tomado o poder pela segunda vez em 1952 como apoio do CCU, cresceu exponencialmente. O jovem advogado Fidel Castro liderou um ataque fracassado ao quartel Moncada em 1953, evento que marcou o início da luta armada. Após o exílio no México, Castro, juntamente com seu irmão Raúl, Ernesto Che Guevara e outros 82 expedicionários, retornou a Cuba no iate Granma em 1956 para iniciar a guerra de guerrilha na Serra Maestra. A revolução triunfou em 1º de janeiro de 1959, quando Batista fugiu do país. O triunfo da Revolução Cubana alterou irrevogavelmente o curso da história cubana e mundial. O novo governo, inicialmente percebido como um movimento de reforma democrática e nacionalista, rapidamente se voltou para o socialismo, implementando amplas reformas agrarias, nacionalizando empresas americanas e cubanas e desmantelando as estruturas de poder do antigo regime. Essas ações levaram a uma ruptura completa com os Estados Unidos. Em 1961, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas e a CIA patrocinou a fracassada invasão da Baía dos Porcos, Playa Girón, por exilados cubanos. Pouco depois, Cuba declarou-se oficialmente um Estado socialista e aliou-se à União Soviética, selando seu destino como um ator fundamental na Guerra Fria. A crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando a União Soviética tentou instalar mísseis nucleares em Cuba, levou o mundo à beira da aniquilação nuclear.
Embora a crise teña sido resolvida con a retirada dos míseis, o evento solidificou a polarización e o confronto entre Washington e Havana. En resposta á alianza cubano-soviética e á expropiación de propiedades americanas, os Estados Unidos impuseron un embargo económico total que permanece en vigor até hoxe, afectando profundamente a economía cubana e o cotidiano da populación. O período entre 1960 e 1990 é coñecido como a Era da Dependencia Soviética. Con o apoio económico macizo da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba fez progresos significativos na saúde, educación e esportes. O sistema de saúde cubano, baseado na prevención e na medicina familiar, atingiu os padrões dos países desenvolvidos e o analfabetismo foi erradicado en 1961. No entanto, a economía permaneceu altamente centralizada e dependente do azúcar e dos subsidios soviéticos. A economía cubana era, en esencia, unha monocultura subsidiada, produtora de azúcar para o bloco socialista. Curta, inscrévase e compartille. O colapso da Unión Soviética en 1991 mergullou Cuba no que é coñecido como a crise económica. Período especial en tempos de paz. A perda de 80% do comercio exterior e dos subsidios desencadeou unha crise económica catastrófica, marcada por grave escasez de alimentos, combustível e medicamentos. A dieta do cubano medio foi drásticamente reducida e a infraestrutura deteriorouse. O goberno foi forzado a implementar tímidas reformas económicas, incluindo a abertura ao turismo internacional e a legalización do dólar americano, como medidas de sobrevivencia. Ese período demostrou a adaptabilidade e a resiliencia do povo cubano, que recogeu a enxeñosidade e a agricultura urbana para sobreviver. Geográficamente, Cuba é un país de grande beleza natural. Seu clima tropical e solos férteis, especialmente nas planicies centrais, son ideais para a agricultura. O país posúe extensas praias, montañas florestadas, a Sierra Maestra no leste sendo a máis famosa e o corazón da revolución, e rica biodiversidade, embora nas últimas décadas teña enfrentado desafíos ambientais como o desmatamento e a erosión costeira. Esa beleza natural, combinada con a rica arquitectura colonial de cidades como Habana Bella, Patrimonio Mundial da UNESCO, Trinidad e Santiago de Cuba, atrai millóns de turistas anualmente, tornando o turismo a principal fonte de divisas do país. A cultura cubana é mundialmente recoñecida por súa vitalidade e sincretismo. É unha fusón de influencias españolas, africanas e, en menor grau, xinesas. A música cubana, con xéneros como son, bolero, mambo e cha-cha-cha, influenciou a música popular en todo o mundo. Club e Social Buena Vista. A música salsa e as artes visuais son embaixadoras culturais da illa. A literatura, con figuras como Alejo Carpentier e Guillermo Cabrera Infante, e as artes visuais tamén gozan de grande prestigio internacional. A religión é un claro exemplo de sincretismo. O catolicismo coexiste con a santería, unha religión afro-cubana que mezcla divindades iorubás con santos católicos. A santería é unha forza cultural vibrante que permeia moitos aspectos da vida cubana. O sistema político cubano é un estado socialista de partido único, gobernado pelo Partido Comunista de Cuba. Após a aposentadoría de Fidel Castro en 2006 e súa morte en 2016, seu irmão Raúl Castro asumiu formalmente a lideranza, implementando unha serie de reformas económicas cautelosas para actualizar o modelo socialista, permitindo maior participación da iniciativa privada e das cooperativas. En 2018, Miguel Díaz-Canel, un líder que non pertencía á xeración histórica da Revolución, asumiu a presidencia e, posteriormente, a lideranza do Partido Comunista, marcando formalmente o fin da era Castro na lideranza política. No entanto, o sistema continúa a manter un forte controle centralizado. Nas últimas décadas, Cuba buscouse reintegrar a economía global. O breve degelo diplomático con os Estados Unidos, iniciado por Barack Obama en 2014, levou á reabertura de embaixadas e ao aumento das viagens e do comercio, gerando grande esperanza na illa. No entanto, o governo subsecuente reverteu grande parte dese progreso, reimpondo severas restrições ao comercio, ao turismo e ás remesas. Iso, somado á crise económica na Venezuela, un importante parceiro comercial, a pandemia de Covid-19 e a propia estagnación económica cubana, mergullou o país en unha de súas piores crises desde o período especial. A situación actual é marcada por escasez aguda e inflación galopante. O sistema de dupla moeda, villente a décadas, foi finalmente unificado, mas a medida non conseguiu estabilizar a economía. O descontentamento social, exacerbado pelas dificultades diarias e pelo acceso limitado a internet, levou a protestos esporádicos, o máis notorio dos quais ocorreu en xullo de 2021. En resposta, millares de cubanos optaron por emigrar en busca de mellores oportunidades económicas e políticas.
muitas vezes por rotas perigosas rumo aos Estados Unidos. Cuba hoje é uma nação de contrastes marcantes. Ostenta um alto nível de desenvolvimento humano em termos de saúde e educação, mas uma baixa qualidade de vida material. Uma rica herança cultural, porém com limitada liberdade de expressão política. Um profundo senso de orgulho nacional, frequentemente misturado com um anseio por mudanças. A ilha é um museu vivo do século XX, onde a história é palpável em cada esquina, desde edifícios coloniais em ruínas até carros americanos antigos que foram engenhosamente mantidos em funcionamento por mais de 60 anos. O futuro de Cuba está por um fio. A transição para uma liderança pós-Castro e a pressão econômica exigem uma profunda reavaliação do modelo socialista. A capacidade de Cuba de reformar sua economia sem sacrificar as conquistas sociais da Revolução e a disposição dos Estados Unidos em modificar sua política de embargo serão os fatores determinantes de seu destino. Cuba permanece uma nação orgulhosa e soberana que, apesar de seus imensos desafios, continua a exercer uma influência cultural e simbólica que ultrapassa em muito seu tamanho geográfico. A resiliência do povo cubano, sua engenhosidade e seu espírito indomável permanecem a força mais poderosa e a verdadeira força motriz da ilha. Um caldeirão de açúcar, história e luta que perdura no coração do Caribe. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!